Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar nosso estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 277, que são relações de além-túmulo. Kardec vem conversando conosco ou com os espíritos para saber como é essas relações quando nós retornamos à pátria espiritual. Então vamos lá. 277. O soldado que, após a batalha, se encontra com o seu general no mundo dos espíritos, reconhece-o ainda como seu superior? O título nada vale. A superioridade real é tudo. Então, vamos entender bem isso. Estamos numa batalha e o general morre e os soldados também morrem, alguns. E eles vão, por estarem na mesma sintonia, eles vão se encontrar no plano espiritual. A tendência é que haja esse reconhecimento. Não que o general ainda continue tendo a sua autoridade, mas pela vivência, pela experiência que eles acabaram de viver. No entanto, aqueles que tiverem uma elevação moral superior, aqueles espíritos que, apesar de estarem participando de uma guerra, foram fraternos, foram misericordiosos, não é? Eles têm uma situação pós-mortem melhor. Aqueles que têm um conhecimento sobre a continuidade da vida e, ao despertar no plano espiritual, também têm uma condição melhor. Então, estes não vão reconhecer o general, caso ele não tenha essa autoridade moral, não vão reconhecê-lo como superior. E jamais ele será o mesmo general. Mas ele pode ser respeitado pelos soldados que estiverem ali no mesmo grau evolutivo, vivenciando ainda as lembranças da guerra. Mas é a elevação moral que nos distingue. Então, quanto mais próximos das leis de Deus, quanto mais próximos da prática do Evangelho, mais respeitado nós seremos, porque a luz se faz diante de corações amorosos. Então, a posição na Terra, ela não se repete, ela não tem continuidade no plano espiritual. Assim que os espíritos que desencarnaram na guerra, eles passarem pelo período de perturbação, se reconhecerem como espíritos, todos esses laços de subordinação terminam. Tá bom? Vamos lá, 278. Os espíritos das diferentes ordens estão misturados uns com os outros? Sim e não. Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem uns dos outros. Eles se evitam ou se aproximam, segundo a analogia ou a antipatia de seus sentimentos, tal como acontece entre vós. É todo um mundo do qual o vosso é pálido reflexo. Os da mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias de espíritos, unidos pelos laços da simpatia e pelos fins a que visam. Os bons, pelo desejo de fazerem o bem, os maus, pelo desejo de fazerem o mal, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se acharem entre serem semelhantes a eles. Tal uma grande cidade onde os homens de todas as classes e de todas as condições se veem e se encontram sem se confundirem, onde as sociedades se formam pela analogia dos gostos, onde o vício e a virtude convivem lado a lado sem se falarem. Então os espíritos estão todos no mesmo plano? Sim, estão num plano espiritual. Aqueles que têm afinidade com o bem, que têm o desejo de servir, de trabalhar, que têm o desejo de aprender, vão se reunir em colônias, como as descrições trazidas por André Luiz da colônia Nosso Lar. Aqueles que trazem o coração endurecido ainda pela revolta, pelo ódio, pelo orgulho, estes vão se reunir também em locais onde outras pessoas têm esse mesmo padrão vibratório. Então, por afinidade, as regiões vão se formando. Um espírito superior, ele pode descer a níveis inferiores,
e conviver com espíritos inferiores com o propósito de ajudá-lo sempre. Por isso ele é superior. E sem ser visto. Por quê? Porque ele está num padrão vibratório diferente. Um espírito inferior já não pode adentrar ambientes onde a vibração é mais elevada. Ele não consegue. Existem barreiras fluídicas, né, que o impedem de se deslocar. Em resumo, todos nós convivemos hoje na nossa cidade, no nosso bairro, com pessoas diferentes. Nós convivemos com pessoas trabalhadoras, nós convivemos com pessoas nem tanto trabalhadoras, existem pessoas que se perderam nas drogas, que têm o vício do álcool, existem estudiosos, existem doutores, existem pessoas humildes, no sentido mesmo de servir ao outro, né? Daquela pessoa que se reconhece como é, então, que vive feliz com o que tem. Quer dizer, nós convivemos com diversos espíritos em estágios evolutivos diferentes. A gente está sempre se trombando, mas nós vamos nos reunir com aqueles com os quais nós temos afinidade. Há um tempo atrás me foi dada uma explicação que se nós reuníssemos num salão pessoas de diversas profissões e de diversos gostos, em pouco tempo, em algumas horas, essas pessoas iriam se encontrar. Então, aqueles que são advogados iam se encontrar com advogados, os comerciantes com comerciantes, e assim por afinidade. Então, esse é o exemplo que foi dado, que eu acho que ilustra bem. Numa reunião de muitas pessoas, a tendência é que nós nos aproximemos daquelas que pensam de uma forma parecida conosco, né? Que conseguem nos compreender e a quem nós podemos compreender também. Assim é no plano espiritual. 279. Todos os espíritos têm livre acesso a qualquer região? Eu acabei respondendo essa pergunta já. Os bons vão a toda parte e assim deve ser, para que possam exercer sua influência sobre os maus. Mas as regiões habitadas pelos bons são interditadas aos espíritos imperfeitos, a fim de não as perturbarem com suas paixões inferiores. Como eu disse, um espírito superior, por ser superior, ele deseja amar ao próximo, ele deseja ajudar, ele deseja que o outro evolua, então ele vem em regiões inferiores para auxiliar, para amparar, para servir de professor. Um espírito inferior, ele por densidade, por seus próprios pensamentos, ele não consegue romper as barreiras vibratórias. Então ele não consegue adentrar ambientes onde o trabalho, o amor ao próximo reinam. Tem um exemplo muito interessante, também do livro Nosso Lar, em que uma mulher está nos portões da colônia, exigindo ajuda, querendo entrar. E André Luiz até se envolve com ela, tem piedade dela, então tem o desejo de ajudá-la. Mas o mentor o interrompe, fala assim, olha, ela está fingindo. Quer dizer, aquele espírito que estava endividado, ela era responsável por diversos abortos enquanto estava encarnada, ela só queria o próprio bem-estar. Então, o que ela queria? Invadir a colônia para viver melhor. Ela não queria modificar o seu padrão vibratório, nem reconhecia suas culpas. Ela continuava se achando injustiçada por estar nas regiões umbralinas. Então, ela não conseguia entrar, ela precisava de permissão. E para que haja permissão, é preciso que haja transformação íntima, o arrependimento, o desejo de evoluir, que ela não tinha. Por isso, ela foi interditada e não conseguiu entrar na colônia Nosso Lar. É bem assim. Lá na colônia Nosso Lar, é para espíritos que já desejavam se regenerar, desejavam aprender e estavam trabalhando em benefício do próximo. E aqueles que não pensam assim não podiam entrar lá. 280. Qual a natureza das relações entre os espíritos bons e os maus? Os bons se empenham em combater as más inclinações dos outros, a fim de ajudá-los a subir. É uma missão. Então, o bem contra o mal, né? Nós vemos na literatura, nós vemos no cinema, sempre uma luta, uma guerra, né? Principalmente quando envolve religião e demônios,
sempre é uma luta entre o bem e o mal, um tentando vencer o outro. Na realidade, os espíritos que ainda são endurecidos e que são chamados maus, eles são apenas ignorantes. São espíritos que ainda não compreenderam os benefícios de amar ao próximo, os benefícios de praticar o Evangelho. E aqueles espíritos que já compreenderam, que são os bons, eles têm um desejo, uma vontade muito forte de ajudar aqueles que ainda não aprenderam. Então, eles vêm com missão para nos instruir, para nos intuir, para, através da literatura, nos informar, para que aumentemos o nosso cabedal de conhecimentos e, assim, combatamos as nossas más tendências, para que nós também sejamos felizes. Então, não existe uma luta do bem contra o mal. Existe a ignorância e existe aqueles que já conhecem o caminho e que lutam, trabalham em benefício dos outros que ainda não conhecem. Então não é uma luta, mas sim a união de corações, de desejos, de servir em benefício daqueles que necessitam de auxílio, para que eles possam também evoluir. Então vamos parando por aqui. Na semana que vem, nós retomamos com a questão 281, que vai continuar tratando do mesmo assunto. Vamos à nossa prece, então. Mestre Jesus, mais uma vez, Senhor, nós vos agradecemos pela vida que nos foi oferecida, pelas oportunidades de trabalho, pelos momentos em que pudemos doar os nossos bons sentimentos, o nosso abraço fraterno. Que possamos, Senhor, diante do conhecimento adquirido, buscar cada vez mais a prática do vosso Evangelho, combatendo em nós as más tendências e nos tornando pessoas melhores. Que as vossas bênçãos, Senhor, possam ser derramadas sobre todos nós, afastando os fluidos impuros, nos trazendo serenidade e paz. E se for do nosso merecimento, Senhor, que possamos encontrar a cura para todos os nossos males, sejam físicos ou morais. Muito obrigado, Mestre Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa semana a todos.